Para completar, Tripitio pode chegar ao São Paulo? As últimas no mercado, bastidores, finanças, filme repetido no São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Santos. Será que o Peixe corre algum risco de perder seu acordo com o São Paulo em relação à utilização do Morumbi por 3 partidas, depois de atos de vandalismo de seus torcedores na estação de metrô São Paulo Morumbi? Cenas lamentáveis depois da partida da última segunda-feira. Torcedores do Santos depredaram e acabaram por atacar imagens e painéis com referências ao São Paulo nessa estação de metrô que fica bem perto do estádio. O Santos, se antecipando a qualquer tipo de reclamação da diretoria do São Paulo, se comprometeu a fazer o pagamento de todos os custos, além de punir os eventuais responsáveis. O Santos pediu as imagens para tentar identificar os torcedores que causaram esse tumulto. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e ele afirmou que o acordo com o Santos está mantido, apesar dessa situação. Santos que levou mais de 37 mil pessoas ao Morumbi na vitória contra o Juventude na última segunda-feira, renda de R$2.800.000. Importante contar que o próximo jogo do Santos como mandante é justamente no Morumbi, duelo contra o Vasco da Gama, marcado para 17 de agosto. Antes desse jogo, tem Santos e Cruzeiro no Mineirão, Mineirão completamente lotado, e esse jogo deve determinar a queda de Kleber Xavier. Santos tem conversas avançadas com Jorge Sampaoli. Hora de falar se Tripitio, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Tripitio e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação, e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Tripitio, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino. Só para completar, lembrar que o Tricolor lançou sua 3ª camisa em homenagem a Rogério Ceni no título mundial de 2005, camisa preta bonita. O grande problema é o preço. A camisa na versão masculina sai por R$ 499. Bora falar agora sobre o São Paulo com um filme repetido, que tem como protagonista Hernan Crespo, e a vítima da vez é Dineno, atacante contratado no mês de junho, 15 dias antes da chegada de Hernan Crespo. E dá para perceber que o Dineno está completamente fora dos planos do seu conterrâneo. Ele esteve em campo apenas uma única vez, duelo contra o Red Bull Bragantino. Nas outras 5 partidas sob o comando do Crespo, ele foi para o banco de reservas e nem sequer saiu de lá. Importante lembrar que a contratação do Dineno havia sido indicada, recomendada e aprovada pelo antecessor do atual treinador, o Luiz Zubeldia. Quem já viveu situação idêntica foi Bruno Rodrigues, que havia sido contratado um dia antes da chegada do Crespo, na primeira passagem pelo Tricolor. A consequência, o Bruno Rodrigues quase não entrou em campo e acabou deixando o Tricolor para jogar em Portugal. Por lá foi muito bem, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro, e o resto da história todo mundo já conhece. Só para completar sobre o São Paulo, contar que Caleri decidiu viajar com o restante do elenco para o confronto contra o Atlético Paranaense. Ele segue sem condição, está tratando de uma lesão no joelho, só volta em 2026, mas ele estava com saudade de estar ao lado dos companheiros e de vivenciar esse clima de concentração, e pediu para ser relacionado. Hora de falar sobre um reforço de peso a caminho do Fluminense. O Tricolor encaminhou, na noite dessa terça-feira, a contratação de Luciano Acosta, meio atacante argentino baixinho, 31 anos de idade, e que já havia sido alvo de vários clubes brasileiros no início do ano. Vasco, Corinthians e São Paulo foram alguns dos interessados. O Luciano Acosta havia feito grandes temporadas pelo Cincinnati quando foi disputado por clubes brasileiros. A questão do seu salário superior a R$2 milhões por mês fez com que ele não viesse para o Brasil e fechasse com o FC Dallas.
Na atual temporada, 23 jogos, 7 gols e 1 assistência, o Acosta chega para ser o substituto de John Arias. Negócio de 4 milhões de dólares ou 22 milhões de reais. O meio atacante argentino vai assinar por 3 temporadas. Gosto bastante desse jogador, extremamente liso, bom driblador. Imagino que possa fazer sucesso no futebol brasileiro. Hora de listar os melhores e piores contratos de naming rights do futebol brasileiro, assunto que veio à tona nessa semana com a notícia que eu publiquei de que o Corinthians está disposto a rescindir com a Hypera Pharma, responsável pela Neoquímica, mudando o nome da sua arena, tudo por causa do valor praticado. O Corinthians recebe 15 milhões de reais por ano, mesma cifra que tem direito o Palmeiras no Allianz Parque e que terá direito o Santos com a Vila Belmiro, num acordo com a Viva Sorte. Pois bem, hoje, quem mais fatura com name rights no futebol brasileiro é o Pacaembu. A Mercado Livre Arena Pacaembu garante 33 milhões de reais por ano, acordo de 1 bilhão de reais por 30 temporadas. O São Paulo é o segundo que tem maior lucro por ano, 25 milhões de reais por ano no acordo com o Morumbis, embora o contrato do São Paulo tenha apenas 3 anos de duração e 75 milhões de reais como valor total. O Atlético Paranaense acaba de rescindir seu contrato com a Liga Arena, mas antes dessa rescisão, o Furacão tinha direito a 13 milhões e 300 mil reais por ano, num contrato de 200 milhões de reais por 15 anos. O contrato foi rescindido, entre outros motivos, porque o Furacão alega que não vinha recebendo de forma correta. Dá para dizer que o Atlético Mineiro tem um contrato bem ruim, o pior entre clubes de futebol grande do país. O Galo fechou com a Arena, ou com o MRV, dando o nome de Arena MRV, por um valor de apenas 7 milhões 180 mil reais por temporada. Lá atrás, quando esse acordo foi fechado, 10 anos de duração e 71 milhões e 800 mil reais como valor total. Só o Botafogo de Ribeirão Preto, pequenininho, da Série B, tem um acordo pior do que o do Galo, 1 milhão e 200 mil reais por ano, acordo de 6 milhões de reais por 5 anos. Agora é verdade que o Dele Alli no São Paulo sabe de algo concreto sobre isso? Cara, o Dele Alli estava procurando emprego, mas, meu, o São Paulo não é que passa por dificuldade financeira, o São Paulo está muito mal, mas muito mal mesmo, do ponto de vista financeiro. O São Paulo tem enormes problemas para contratar. O Dele Alli deve custar no mínimo 2 milhões de reais por mês, então descarta. Na sexta-feira, a última vez que eu fiz live, um monte de gente perguntando: Nicola, Carlos Miguel no São Paulo, Carlos Miguel no São Paulo. E eu falando: esquece. E os caras perguntando, aí tanto perguntaram que eu falei: quer saber? Vou mandar mensagem para o Júlio Casares. Ele falou: Nicola, o cara ganha 600, 700 pau por mês e vai custar 4 milhões de euros, a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Enfim, essa é a realidade, tá? E o Dele Alli, atacante inglês, que jogou muito tempo no Tottenham, foi para o Everton, foi para o Besiktas e hoje pertence ao Como na Itália, tá bom? O São Paulo está entre os 5 melhores elencos no papel? Talvez. Olha o Renan. Melhor pagar 400 mil no maravilhoso Jandrei. Com um presidente desse não dá para esperar muita coisa. E eu acho que o Jandrei não chega a 400, ele ganha na casa dos 300, mas é um enorme absurdo. Não dá para pagar nem 100 para o Jandrei. 100 já estava muito caro. O Jandrei de péssimos serviços prestados, tá? E é o tipo de jogador que é ruim, você tem no elenco, você vai, em algum momento ele vai acabar entrando, tá bom? Nicola, se contar os jogadores parados no São Paulo, Lucas, Oscar, Caleri e Luiz Gustavo, esses todos dariam quanto de valor? Vamos lá, o Lucas, o Oscar e o Caleri, 1,3, 1,8 e 1,6. Estamos falando de... Nicola, precisamos de contratações no São Paulo, é o Marcos Alves Silva. A própria diretoria concorda contigo, tá? Eu acho um exagero enorme ver alguns comentaristas chamando o Flamengo de galáctico. Não, galáctico não é não. Nicola, Luca volta logo pelo São Paulo. Deve estar se referindo ao Lucas Moura, ao Ailton Nunes, né? Nessa semana o Lucas Moura se reintegra ao restante do elenco para passar a fazer treinos com bola. A informação é de que ele não sente mais dores no joelho depois de uma infiltração e a tendência é que, se tudo correr bem, ele esteja à disposição para o jogo de sábado contra o Vitória, Campeonato Brasileiro. O Nicola e o Marinax e o São Paulo, como é que está a negociação? Vai sair mesmo ou não? Vai, está muito perto, mas numa outra condição completamente diferente. O que está se desenhando hoje é um acordo tripartite, que significa que o São Paulo terá 2 sócios em relação à Cotia. São Paulo, Marinax e o Fundo Galápagos, que vai ser o responsável por aplicar o dinheiro. O Marinax entra com expertise, ele vai
cedeu os seus profissionais de scout para ajudar o São Paulo na busca pelos melhores atletas da base no Brasil e na América do Sul, e depois o Marinacos passa a ter a prioridade na contratação de atletas formados na base para os times dele. O Rio Ave, no futebol português, o Olympiacos na Grécia e o Nottingham Forest na Inglaterra. São Paulo tem algum nome para reforçar o time nessa janela? Luiz, a janela só termina em 2 de setembro, né? Então ainda há um mês de janela aberta, o São Paulo está atrás, prioritariamente de um lateral direito, depois de um atacante e, se bobear, de mais um meio-campista e um zagueiro. Dybala no São Paulo, presente da Superbet. Enéas Guerra. Enéas, esquece essa história de presente da Superbet, tá? Em algum momento o CEO da Superbet deu a entender essa possibilidade. O São Paulo descarta por completo, não porque o São Paulo não queira, mas porque isso nunca foi debatido. E o Dybala, que ganha na casa dos 6 milhões de reais por mês, acaba de renovar o contrato na Roma. Ele tinha proposta para ganhar 13 milhões de reais mensais no Al-Qadisiya da Arábia Saudita. Ele preferiu ficar na Roma, então ele vai cumprir esse último ano de contrato. Chegaram a dizer que ele foi oferecido para o Grêmio, talvez para o ano que vem, uma possibilidade de pré-contrato a partir de janeiro para que ele chegue em julho, mas está tudo muito distante ainda, tá bom? Fala família, daqui a pouquinho tem o jogo do São Paulo. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar like e se inscrever no canal. Ativa também o sino das notificações. Deixe no comentário sua opinião sobre quanto que você acha que vai ser o jogo. Para mim, 2-0 São Paulo. De boa, tranquilo na Lagoa. Deixe no comentário sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações. Ficaremos por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.